da operação da Polícia Federal. Tenho aqui comigo para fazer companhia. Chega mais, meu amigo Eli Jonas Maia, com todas as informações, e Theo Cury também para a gente entender essa operação da Polícia Federal que acontece nesse momento, 8 horas e 14 minutos, na cidade do Rio de Janeiro e também em Duque de Caxias. Eli Jonas, bom dia. Oi, Renan, ótimo dia a você, Theo, também que acompanha um novo dia nessa quinta-feira. Mais uma operação que é um desdobramento dessa investigação das fraudes nos cartões de vacina da Covid-19. 2 mandados de busca e apreensão, como você mencionou, no Rio de Janeiro e também em Duque de Caxias. E aí confirmamos com a Polícia Federal, com os integrantes dessa investigação, que os alvos são Washington Reis, ex-prefeito da cidade e também um dos responsáveis por essas fraudes, de acordo com os integrantes da Polícia Federal que fazem essa investigação desde o ano passado. E também outro alvo dessa situação de hoje de busca e apreensão é a Célia Serrano, que foi secretária municipal de saúde de Duque de Caxias também, quando houve a fraude identificada no cartão de vacina de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Estava conversando com a Polícia Federal agora há pouco também para entender essa situação e eles falam que essa operação de hoje é um desdobramento por conta das buscas e apreensões que foram realizadas no ano passado, em agosto, que inclusive levaram até à prisão Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A operação de agosto, inclusive, que Jair Bolsonaro foi alvo também de busca e apreensão, teve o celular apreendido e também teve muito mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Tudo isso é um desdobramento. Hoje, mais uma fase. E aí, o que a PF nos conta é que o esquema da fraude se dava a partir da prefeitura e que era de responsabilidade de Washington Reis. Esse que a gente vê aqui na imagem aparecendo como alvo de busca e apreensão hoje por parte da Polícia Federal. E aí também uma novidade, informação apurada pelo âncora Gustavo Uribe, é que a PF pretende encerrar hoje essa investigação e que essas buscas e apreensões são os últimos pontos desse quebra-cabeça que já vem desde o ano passado sendo montado pela Polícia Federal. Porque a gente lembra, o Theo até mencionou na entrada anterior, que houve já um relatório da Polícia Federal, houve indiciamentos. Jair Bolsonaro foi indiciado, o Mauro Cid foi indiciado, o caso foi para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma relatoria, pediu um parecer, uma manifestação da PGR, que pediu novas diligências para a Polícia Federal. O que são novas diligências? Novas investigações, novos depoimentos, novas diligências como um todo. E hoje faz parte disso, então, novas buscas e apreensões, porque a partir daí, com tudo que foi apreendido, a PF quer hoje, informação do Gustavo Uribe, encerrar esse caso de vez por todas, com indiciamentos. É o que a gente consegue apurar também nessas informações de hoje. E aí tem outra situação que acabou de chegar também, informação de momento, é que a PF diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro se beneficiou desse esquema de fraudes que partia da Prefeitura de Duque de Caxias. Diz também que o que estamos apurando a partir de agora é quem eram todos os responsáveis, além de Washington Reis, então prefeito da cidade, e quem foram todos os beneficiários. Mas a PF aponta Jair Bolsonaro como um beneficiário desse esquema de fraude que se instalou dentro da cidade, de acordo com a investigação da Polícia Federal, para fraudar os cartões de vacinação da Covid-19. Informação de agora, e também a operação ainda está em andamento e a investigação deve ser concluída ainda hoje com novos indiciamentos de pessoas que não foram indiciadas na última informação, na última relação que a PF enviou ao Supremo Tribunal Federal. Renan e Theo. Tem uma informação importante que o Eli Jonas nos traz a respeito de um possível de Jair Bolsonaro ter se beneficiado nesse esquema. A operação ela está na rua. E aí eu te pergunto, Theo, qual é o impacto, ou ainda é muito cedo para a gente ter a real dimensão no impacto no entorno desses aliados de Jair Bolsonaro e, sobretudo, nas pretensões futuras do ex-presidente da República? Olha, eu acho que envolvendo o ex-presidente já estava mais ou menos dado por conta dele já ter sido indiciado justamente nesse caso em março desse ano pela Polícia Federal. Obviamente pode ter um impacto para essas pessoas próximas a ele, um desdobramento de desgaste político para essas pessoas. Obviamente, quando um caso como esse volta à tona, ainda sem uma conclusão final, a Procuradoria-Geral da República ainda não denunciou o caso, sempre que uma operação como essa volta à tona, é um novo desgaste para o investigado ou para a pessoa
que é envolvida ou é suspeita de ter cometido algum tipo de crime. Só para explicar o que aconteceu nesse caso, porque talvez possa não ter ficado muito claro para quem acompanha a gente. A investigação começou no ano passado, houve uma deflagração de operação que levou o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, à prisão no começo de maio de 2023. Ele ficou preso por muito tempo até que fechou um acordo de delação premiada. Até que isso acontecesse, ele trocou de advogado mais de 4 vezes. A Polícia Federal, então, em março desse ano, indiciou Jair Bolsonaro, indiciou o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, e outras 15 pessoas. Quando isso foi feito em março desse ano, disse que a ordem para fraudar a carteira de vacinação dessas pessoas foi dada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A PF confirma, com base em informações, que Mauro Cid imprimiu o cartão de vacinação adulterado de Bolsonaro em uma impressora no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022, às vésperas da viagem para os Estados Unidos, para que ele ingressasse nos Estados Unidos, mesmo sem ter sido vacinado contra a Covid-19, e a PF indicia. A partir desse momento, o processo vai para a Procuradoria-Geral da República, que tem 3 opções: denunciar todas essas pessoas, arquivar o caso, solicitar ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do caso ou requerer solicitar novas diligências à Polícia Federal. É o que acontece nesse momento. A Polícia Federal está cumprindo esses mandados de busca e apreensão por determinação do Supremo Tribunal Federal, depois de um pedido feito pela PGR. O Eli Jonas vai se lembrar muito bem, pode explicar melhor para a gente, que quando esses autos foram para a Procuradoria-Geral da República, isso aconteceu no final de abril, Paulo Gustavo Goné Branco disse que, entre outras coisas, a Polícia Federal não explicou no relatório conclusivo se o Departamento de Justiça americano exigia que Jair Bolsonaro apresentasse o cartão de vacinação para entrar no país, porque ele é presidente da República, tem um outro tratamento diferente de qualquer outro turista que visita o país. Por que ele disse que isso era importante? Porque, diante disso, ele teria os elementos de prova para denunciar ou não o ex-presidente nesse caso. A Polícia Federal, inclusive, viajou para os Estados Unidos, e o Eli Jonas pode detalhar depois isso melhor para a gente, para, entre outras coisas, também tinha o caso das joias, mas havia também uma necessidade de saber se os Estados Unidos, ou enviar um ofício aos Estados Unidos para entender se o governo americano pedia isso. Entre outras coisas, o Procurador-Geral da República diz o seguinte: no que diz respeito ao conteúdo dos aparelhos que foram apreendidos na fase anterior dessa operação, é de importância para a melhor individualização das condutas de cada investigado. Quem disse isso foi Paulo Goné, que se declinem informações sobre o que se encontrou em cada dispositivo, em cada aparelho, celular, tablet, notebook apreendido, ou ao menos que se afirme que a extração não se mostrou relevante para as investigações. E aí Goné diz o seguinte lá em abril: é oportuno, portanto, que os autos retornem à Polícia Federal para que sejam anexados aos laudos periciais de informática dos demais aparelhos eletrônicos apreendidos, além daqueles em nomes de Mauro Cid e da esposa dele, bem como os relatórios de análise dos conteúdos encontrados. Ou seja, ele devolve o processo para a Polícia Federal cumprir novas diligências. Não está muito claro na Procuradoria-Geral da República, tudo guardado a 7 chaves, porque tudo está em sigilo, como a gente contou na nossa última conversa, mas as informações públicas que a gente tem indicam que lá em abril, Paulo Gustavo Goné Branco, Procurador-Geral da República, pediu mais elementos, mais investigações da polícia que podem ter se expandido e descoberto a participação ou mais pessoas que foram beneficiadas por esse suposto esquema de fraude, Renan. Então, esse é o cenário. Isso acho que ajuda a explicar um pouco mais esse vai e vem, o indiciamento, a determinação para que novas diligências fossem realizadas. Sem dúvida. E Eli Jonas, o Theo nos trouxe um olhar, mais amplo a respeito dessa investigação, mas sobretudo quando a gente fala especificamente da Polícia Federal, você nos trouxe. Para a Polícia Federal parece já não ter mais dúvidas de que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teria sim se beneficiado desse esquema de falsificação do cartão de vacinação, né? Pois é, Renan, estava até rememorando aqui também, falando com o pessoal da PF, quando que começou esse esquema que é apontado pela Polícia Federal. Eles falam que começou em novembro de 2021,
quando o Mauro Cid, então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na presidência, pediu ao então outro ajudante de ordens, Luiz Marcos dos Reis, que também já foi preso nesse caso no ano passado, pediu que auxiliasse no cartão de vacina forjado para a esposa de Mauro Cid, começando então em 2021. E houve até também a questão com a Controladoria Geral da União, que passou informações à Polícia Federal e para a Polícia Federal, depois de tanto tempo de investigação, está muito claro que havia um esquema de fraude em cartões de vacina, as nossas cadernetas de vacinação, e que se partia diretamente da Prefeitura de Duque de Caxias, então comandada por Washington Reis, e para a Polícia Federal, Jair Bolsonaro é um dos beneficiários desse esquema de fraude. O que a PF passa a analisar, está analisando nesse momento, é quem eram todos os responsáveis, se havia mais gente além do prefeito, da secretária municipal de saúde, que também é alvo de busca e apreensão hoje, a Célia Serrano, e também quem eram todos os beneficiários, além de Jair Bolsonaro, que a PF já está dizendo que foi alguém que se beneficiou com essa fraude e usou essa situação como um todo ali da cidade serrana. Quem mais se beneficiou, além Mauro Cid, se mais ajudante de ordem se beneficiou e se ele usou esse cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos de alguma forma, como Théo Cury estava mencionando, que era algo que foi para a PGR um assunto muito aberto, por isso que voltou para a Polícia Federal ter novas diligências. Então, nesse momento, a PF diz, o esquema de fraude se dava a partir da Prefeitura e o ex-presidente Jair Bolsonaro se beneficiou desse esquema de forma taxativa. Já estou procurando a defesa do ex-presidente também para deixar aberto aqui o espaço, mas que sempre disse em outras ocasiões que não havia nenhuma fraude, que sempre se declarou contra a vacinação e não tinha o porquê de se vacinar ou de ter uma fraude nesse sentido. Para os investigadores da Polícia Federal, houve uma fraude, informações também da Controladoria Geral da União, que identificou uma falsificação na caderneta do então presidente na época e que compartilhou informações com a Polícia Federal, que é muito taxativa nesse fim de investigação, conforme disse informação do Gustavo Uribe também. A operação deve terminar hoje com essas novas diligências, com novos indiciamentos, além daqueles que já foram também no começo do ano, em março de 2024. A gente continua acompanhando a operação ainda em andamento, buscas e apreensões no Rio de Janeiro. Renan Intel. Ô Renan, só uma última coisa, claro. Desculpa interromper. Imagina, claro. Me confirmaram uma fonte na Polícia Federal que tem a ver de fato com o que eu mencionei há pouco. Aquele pedido em abril desse ano do Paulo Gustavo Gonebranco, assim que ele recebe o relatório conclusivo da Polícia Federal, indiciando Bolsonaro, indiciando o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid e outras 15 pessoas, quando esse caso chega na Procuradoria-Geral da República, o procurador-geral, Paulo Gustavo Gonebranco, analisando todo o relatório, sente que faltam algumas informações, faltam alguns conteúdos que poderiam estar melhor apresentados pela Polícia Federal e justamente por isso, conteúdos que foram encontrados nos computadores, nos celulares, nas trocas de mensagens e justamente por isso pede que Alexandre de Moraes devolva esse caso, os autos, para a Polícia Federal cumprir novas diligências. Obviamente, isso deve ter sido aprofundado de maneira mais detalhada no pedido que a PGR apresentou e que deve ter apresentado mais recentemente do que em abril, para que justificasse a deflagração dessa operação. Mas o que uma fonte da Polícia Federal diz é que sim, tem relação com o que a gente mencionou há pouco sobre o pedido de Paulo Gonebranco para que os autos voltassem para a Polícia Federal, para que ela avançasse com novas diligências antes de a PGR denunciar ou determinar o arquivamento dessa investigação contra essas pessoas. Théo Cury, Elijonas Maia, muito obrigado por enquanto. Qualquer novidade, passagem livre aqui no Novo Dia, vocês nos chamem, por favor. Obrigado por enquanto.